Até uma em cada 5 pessoas com mais de 50 anos tem deficiência dessa vitamina. Isso leva a um deterioramento, às vezes irreversível, do sistema nervoso. Cãibras, formigamento nas mãos e nos pés, instabilidade, falta de coordenação ao andar, além de um cansaço inimaginável. E o mais importante, você pode ter seus exames aparentemente normais e ainda assim estar sofrendo dessa deficiência. Eu vou te explicar isso hoje. Você também pode ingerir quantidades suficientes pela dieta e ainda assim ter uma deficiência. Eu vou te explicar isso hoje. Também existem dois medicamentos, inclusive de uso massivo, que impedem a absorção: omeprazol e metformina. Soa familiar para você? Sim, exatamente. Hoje vamos falar sobre a vitamina B12. Eu sou o Dr. Borja Bandera, médico especialista em endocrinologia e nutrição. E hoje você vai aprender a detectar e tratar de forma eficaz a deficiência de B12, entendendo passo a passo o que está acontecendo no seu corpo. A B12 é a vitamina mais grande e complexa que conhecemos. Ela é chamada de cobalamina porque é a única vitamina que tem um íon de cobalto em seu centro. Existem 4 formas principais. A cianocobalamina é provavelmente a mais conhecida nos suplementos. Ela é sintética e bastante estável. A hidroxocobalamina, que é natural, produzida por bactérias, é usada em vários medicamentos injetáveis parenterais devido à sua farmacocinética. A metilcobalamina, que é a forma ativa no citossol da célula, e a 5-desoxiadenosylcobalamina, que é a forma ativa dentro da mitocôndria. São todas B12, mas em formas diferentes. Agora, para que serve? A B12 é essencial para que duas enzimas funcionem. Sem B12, essas duas enzimas não funcionam: a metionina síntase, que converte homocisteína em metionina, e a metilmalonil, coenzima mutase. Mas fique tranquilo, não entraremos muito na bioquímica hoje. O importante é saber o que ocorre quando essas duas enzimas não funcionam por falta de B12, o que é bem comum. Preste atenção quando seu corpo não tem B12 suficiente. Não sintetizar adequadamente o DNA porque falha a síntese de bases purínicas e pirimidínicas, que são os tijolos com os quais o DNA é formado, digamos assim. Isso faz com que células que precisam de uma replicação celular muito rápida, como os glóbulos vermelhos no sangue ou as células que revestem o intestino, morram ou sejam criadas de forma ineficiente. Digamos, o primeiro causa anemia de eritrócitos imaturos, que são grandes, por isso é chamada de anemia megaloblástica, e o segundo causa alterações digestivas e inflamação das mucosas. Acumula-se uma substância tóxica, a homocisteína, que não é convertida em metionina devido à falha da enzima, levando ao acúmulo. E isso gera toxicidade no sistema cardiovascular e neurológico, mas também altera a produção de mielina. Isso te soa familiar? Por acúmulo de ácido metilmalônico e homocisteína, entre outras coisas, a mielina era aquele isolante perfeito dos seus nervos, que conduzem o impulso nervoso, e quando ela falha, os nervos ficam desmielinizados. Você se lembra das doenças desmielinizantes? E os impulsos são transmitidos de forma lenta e errática, o que produz os sintomas que você vai conhecer agora mesmo. O que você sente quando está com falta de B12? Sintomas da falta dessa vitamina dividem-se em 2 tipos: hematológicos, ligados ao sangue, e neurológicos, ao sistema nervoso. Bem, são como você imagina em uma anemia: há cansaço extremo, falta de ar e sua pele e mucosas ficam pálidas, certo? Exames laboratoriais? Existe o que se chama de anemia macrocítica ou megaloblástica, caracterizada por hemoglobina baixa, anemia e um volume corpuscular médio acima de 100 fentolitros. Isso nos mostra que esses glóbulos vermelhos são anormalmente grandes. Quanto aos sintomas neurológicos, como você sabe, a B12 é indispensável para manter a mielina. Já te falei, o que acontece se ela falhar? Então, há sintomas neurológicos progressivos e simétricos que, além disso, e esse é um dado-chave, podem acontecer mesmo sem uma anemia muito importante, certo? Formigamentos. Isso é chamado de parestesias distais em um padrão de luva e meia, mãos e pés, dormência, perda da sensibilidade vibratória ou proprioceptiva. Temos dificuldade em saber onde estamos no espaço. Por quê? Porque há comprometimento das partes posteriores da medula. Há instabilidade ao andar, caminhamos com mais desajeitamento, tropeçamos, caímos, há perda de destreza fina. Por exemplo, ao escrever ou ao abotoar os botões da camisa, pode haver descargas ou dor neuropática em alguns casos, em casos avançados. Quando nos descuidamos muito, nunca vamos ao médico, não fazemos exames e acabamos tendo deficiência. O que pode acontecer é o que se chama de degeneração combinada subaguda medular, o pior quadro possível derivado desse déficit, que ocasiona marcha atáxica. Hiperreflexia, digamos, um quadro neurológico muito mais complexo e parcialmente irreversível.
Felizmente não é frequente, mas também podem aparecer outros sintomas puramente digestivos, como glossite, inflamação da língua, aftas, feridas na boca, perda de apetite. E, finalmente, acompanhando os sintomas neurológicos, podem aparecer sintomas psiquiátricos como névoa mental, irritabilidade, humor deprimido, sintomas depressivos, lentidão cognitiva, etc., que podem realmente ser confundidos com outro quadro, por exemplo, uma depressão, para evitar que todo esse conjunto de sintomas horríveis aconteça. Essa vitamina deve passar dos alimentos que a contém para as suas células, e para isso deve ser respeitada uma linha complexa de absorção. E é que se você entende a absorção da B12, então você entende quase tudo sobre essa vitamina. Preste atenção, veja, no estômago, a B12 vem ligada às frações proteicas dos alimentos, por exemplo, algumas ameijoas ou um pedaço de carne. O que acontece é que no estômago, o ácido gástrico e a pepsina liberam a B12 dessas proteínas. Imediatamente a B12 que não pode ficar solta sozinha. Ela se liga à aptocorrina, uma proteína proveniente da sua saliva, continua descendo pelo estômago e chega ao duodeno. No duodeno, ela se encontra com enzimas pancreáticas do pâncreas que degradam a aptocorrina. A B12 volta a ficar livre. Por ser uma vitamina muito dependente, ela precisa se ligar ao fator intrínseco de Cassel, produzido nas células parietais do estômago. Embora essa ligação ocorra no duodeno e jejuno, nas partes mais proximais do intestino delgado, o complexo B12 e fator intrínseco continua descendo e chega ao íleo terminal no final do intestino delgado. Lá, ela se liga a receptores específicos chamados sistema Kuban e entra no enterócito da célula intestinal por uma face da célula e sai para o sangue pela outra face da célula. Ao sair do enterócito para o sangue, ela se liga à transcobalamina e forma a holotranscobalamina, que é a fração mais utilizável. Esta é a via de absorção ativa mediada pelo fator intrínseco a mais conhecida, mas existe uma outra via de absorção passiva pouco conhecida. Isso explica o porquê. Às vezes são usadas doses orais altas de 1.000 a 2.000 microgramas diários ou até mais, mesmo quando há deficiência de fator intrínseco. Agora vou explicar isso. Por quê? Porque de 2 a 3% do que é ingerido passa por essa via. E como não precisamos de muita vitamina, isso é mais do que suficiente para nós. E você vai dizer, Borja, hoje em dia, por que pode me faltar vitamina B12? Veja a prevalência do déficit, que é elevada. Até 20% das pessoas com mais de 60 anos têm deficiência, segundo alguns estudos. É muito. E se em um mundo ideal, onde todos tivéssemos saúde e um sistema digestivo impecável, uma dieta onívora não deveria causar deficiência de B12, mas não é o caso. No Ocidente, a deficiência por falta de ingestão só ocorre em veganos não suplementados a longo prazo, ou em casos de desnutrição, e isso é raro, de verdade. Por quê? Porque a suplementação em dietas veganas é obrigatória e faz parte do dia a dia. Um vegano normalmente está muito bem informado sobre isso. Cuidado com os bebês lactentes de mães veganas não suplementadas, porque pode ocorrer um dano neurológico irreversível no bebê. Salvando essa circunstância, onde não se consome nenhum produto de origem animal, é preciso considerar o adulto mais velho, digamos, acima de 65 anos. 2 fatores principais afetam a B12: dieta mais pobre, com menor densidade nutricional e menos alimentos de origem animal, além de maior frequência dessa condição. Gastrite atrófica é uma inflamação das paredes gástricas que vão se desgastando e afinando. Isso faz com que o estômago produza muito menos ácido e substâncias necessárias para absorver nutrientes, como o fator intrínseco. Lembre-se que a B12 precisa do fator intrínseco para ser absorvida no íleo terminal, e o estômago é uma peça fundamental no sistema digestivo para a absorção da B12. Qualquer problema no estômago pode causar deficiência de B12, mesmo consumindo o suficiente. A famosa anemia perniciosa, uma doença autoimune em que anticorpos destroem as células parietais que produzem o fator intrínseco ou bloqueiam o fator intrínseco. Não há absorção de B12. A cirurgia bariátrica ou gastrectomia. Aqui o que estamos fazendo é remover parte ou a totalidade do estômago e, portanto, as células produtoras de fator intrínseco e ácido. Lembre-se de que o ácido é necessário para dissociar a B12 da proteína animal e da aptocorrina da saliva.
A metformina, um medicamento antidiabético de uso massivo e crônico, também reduz a absorção em 10 a 30%, interferindo no transporte dependente de cálcio no ilho. O que acontece se você tomar metformina? Não é que você vai ter uma deficiência de B12 no dia seguinte, mas sim que vai ter mais probabilidade de desenvolvê-la ao longo dos anos. É um fator de vulnerabilidade para a deficiência? Também outros medicamentos, entre aspas, protetores gástricos, como os inibidores da bomba de prótons, os anti-IFEM2, que suprimem o ácido gástrico. O que acontece se o ácido gástrico é suprimido? Bem, isso impede a ativação da pepsina, que libera a B12 dos alimentos? Isso é curioso. O óxido nítrico, o gás do riso, oxida irreversivelmente o cobalto da B12 e o cobalto. Para que seja funcional, ele precisa estar em um estado reduzido. Quando inalamos o gás do riso, o que estamos fazendo é inativar temporariamente a reserva de B12 no seu corpo. Finalmente, tudo aquilo que cause problemas de absorção de vegetais no seu sistema digestivo também vai afetar a absorção de B12. A doença de Crohn, com acometimento ileal no ilho. Lembre-se que a doença celíaca não tratada e o SIBO afetam a absorção, já que as bactérias no intestino delgado consomem a B12 antes que você possa absorvê-la. Eu te dizia que precisamos de pouca B12 para funcionar, cerca de 2,4 microgramas por dia, que aumentam um pouco mais na gravidez e amamentação, mas ainda é bem pouco. Os exames laboratoriais variam entre 200 e 900 ppmol. Mesmo assim, quando temos valores entre 200 e 300, falamos de deficiência funcional ou subclínica. E aqui, nessa situação, é preciso medir os chamados metabólitos funcionais, o MMA, ácido metilmalônico, que além disso é um marcador muito sensível e específico da deficiência, e em segundo lugar, a homocisteína. Ou seja, você pode ter B12 normal, mais normal no sangue, e já apresentar sintomas, inclusive sintomas neurológicos, sem anemia. Por isso é importante medir também essas duas coisas, porque pode haver um paciente que não tenha anemia, que tenha a B12 normal e que, na verdade, o único sintoma que ele tenha são sintomas neurológicos iniciais, aos quais às vezes nem damos importância. E pode ter uma deficiência de B12 que pode ser corrigida, e o paciente pode reverter totalmente seus sintomas. A outra dúvida muito importante, muito frequente. Borja, se eu tiver a B12 persistentemente elevada aqui, isso pode acontecer por suplementação inadvertida ou por consumo de algas. Pode ser um marcador de processos hepáticos ou hematológicos, ou pode ser devido a uma macro B12, são complexos proteicos que alteram a medição, mas em geral repita a análise em um mês. Quando você tiver a B12 elevada, revise sua suplementação, porque há muitas coisas que tomamos que têm B12 e não percebemos. Agora, onde se encontra a B12? Naturalmente, a B12 é sintetizada exclusivamente por micro-organismos, bactérias e arqueias. Você não sintetiza B12. A cadeia alimentar animal faz com que os animais armazenem a B12 em seus músculos, fígado e bactérias, e você os consome e ingere. As plantas não produzem B12 e elas não precisam dela. Sabendo disso, é óbvio que ela está nos animais, entre os quais as fontes mais biodisponíveis são fígado, rins, ameijoas, moluscos, sardinha, salmão e carne vermelha. Cuidado, porque muitas algas contêm uma pseudo-B12 biologicamente inativa em humanos. Além disso, isso é perigoso porque elas realmente se ligam aos transportadores. A pitocorrina, transcobalamina e sim aumentam a B12 no sangue, mas não corrigem a anemia nem previnem o dano neurológico. Em geral, salvo alguma exceção, não recomendo a B12 proveniente de algas. O que você precisa observar na sua análise para não errar, então preste atenção e anote. Um hemograma mede a ferritina e o ferro. Se houver suspeita de anemia mista, cuidado, porque aqui o volume corpuscular médio, que mede o tamanho das hemácias, pode estar normal. Lembre-se que na anemia microcítica, quando falta ferro, ele estaria reduzido, e na macrocítica estaria aumentado, então se você estiver com falta de ferro, e B12 pode estar normal. Também meça o MMA ácido metilmalônico e a homocisteína, que se elevam na deficiência de B12. Especialmente é preciso solicitá-los quando temos níveis limítrofes, entre 200 e 350 picogramas por minuto, e também anticorpos, antifator intrínseco e anticélula parietal, se houver suspeita de anemia perniciosa. Agora vem o final, que é a solução. Como resolvemos isso? São boas notícias. O mais difícil do déficit de B12 é detectá-lo a tempo, porque tratá-lo realmente é simples. Como é óbvio, o tratamento é fornecer B12 em dose suficiente e que chegue bem à célula que seja biodisponível. Para isso temos duas opções, dar B12 oral ou aplicar a B12 por injeção. Formulações parenterais normalmente são intramusculares no glúteo ou na coxa.
Para as formulações parenterais, costuma-se usar 1000 microgramas intramuscular de hidroxocobalamina ou cianocobalamina. Quais são os inconvenientes? Exige profissionais de saúde e deslocamento ao posto ou hospital. Ninguém gosta de ser furado. Há pessoas que rejeitam psicologicamente as agulhas, aquela sensação de estar mais doente, aquela percepção de gravidade quando precisamos nos injetar alguma coisa. Não reproduz a fisiologia normal, porque gera picos fisiológicos acima de 2.000, 5.000 picogramas por mililitro, que depois caem, sim, mas geram um pico considerável. E também pode haver certa confusão diagnóstica, porque essa vitamina B12 pode se manter muito elevada durante meses, confundindo o médico, então fica reservada para casos de deficiência grave. Quando há quadro neurológico urgente, necessidade terapêutica imediata ou impossibilidade de via oral por qualquer motivo. Depois temos a via oral, que tem a mesma eficácia, realmente é tão eficaz quanto. Além disso, gera mais adesão e mais empoderamento terapêutico, porque é algo que você toma e não depende de mais ninguém. E como eu disse, com doses orais altas pode ser bem absorvido por difusão passiva que não é saturável. Mesmo quando você tem problemas com o fator intrínseco, não produz fator intrínseco, tem gastrite atrófica, tem uma doença ileal ou qualquer problema digestivo que mencionamos anteriormente. Eu, pessoalmente, e salvo os casos mencionados, prefiro formulações orais como esta de cianocobalamina, que é eficaz, e com as informações deste vídeo você saberá usar com muito mais critério do que antes. Muito obrigado pela atenção, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço e seguimos nos empoderando.